Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, meu irmão, minha irmã. Caminhamos até aqui e hoje, com esta graça feliz, aprofundarmos e concluirmos o nosso estudo do Tratado A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. 8ª aula, 8º capítulo, e agora, concluindo este ciclo, iniciarmos também os preparativos espirituais para a nossa consagração. Então, mais uma vez, começo dizendo, se você não assistiu às outras aulas, assista, faça de fato o caminho que é proposto, para que agora, onde nós vamos ver um pouco das práticas interiores, exteriores, e vamos de fato direcionar você para a consagração, seja um caminho de fato sólido, porque você preparou a base. Então, com essa alegria feliz, nesta aula hoje, dizer, bendito seja Deus que nos conduziu até aqui. E aí, hoje nós vamos adentrar no capítulo 8, o último capítulo do nosso tratado, onde vai falar das práticas particulares desta devoção. E aí eu convido a você a pegar o seu tratado, mais uma vez, pegar o seu caderno, anotar os pontos que te chamaram a atenção, anotar as suas dúvidas, mais uma vez dizer, entre em contato conosco, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, quiser fazer uma partilha. Essas aulas estão gravadas e vão ficar na nossa plataforma do YouTube. E aí, independente do tempo que você está assistindo, viu? Talvez você vai assistir hoje, e vai ver a data do dia de hoje, vai ver que entrou a aula em primeira mão. Talvez daqui a alguns meses você assista e surjam dúvidas. Então, dizer que esta palavra que digo, essa palavra que vos digo, de que estamos à disposição para te ajudar, ela é permanente, tá certo? Independente do tempo que você estiver assistindo este curso, estiver se preparando para a consagração, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a comunidade Doce Mãe de Deus, que vamos tentar te ajudar. E aí também, da mesma forma, dizer, curta os nossos vídeos, siga o nosso canal, não só no YouTube, mas no Instagram também. Acompanhe esse trabalho de evangelização da comunidade Doce Mãe de Deus. Nos ajude também a chegar nas suas necessidades, Por isso que é muito importante, muitas vezes, esse feedback, porque nós vamos tentando melhorar dentro daquilo que Deus for nos permitindo. E aí, hoje, concluindo o nosso caminho para a consagração, pelo menos a parte do estudo do tratado, vamos adentrar no capítulo 8. Práticas particulares desta devoção. Eu convido a você, no parágrafo 226, ler comigo, acompanhar o início do parágrafo que diz assim: embora o essencial desta devoção se situe no interior, ela não deixa de ter várias práticas exteriores que não podemos descuidar. Seja porque as práticas exteriores bem realizadas auxiliam as interiores, ou seja porque ajudam o homem, que sempre é guiado pelos sentidos, a se lembrar do que ele fez ou deve fazer. Seja ainda pelo fato de colaborarem com a edificação do próximo, quer as ver o que não ocorre com aquelas de caráter puramente interior. Então, o que é que São Luís vai nos dizer aqui? Primeiro, ele vai dizer que, de fato, o essencial são as práticas interiores. Porém, as práticas exteriores, ela também traz a sua importância. Primeiro, porque nos ajuda a lembrar dos compromissos, daquilo que abraçamos, e também, e aí São Luís depois ele vai desenvolver no texto isso,
fazendo com o coração, as práticas exteriores servem também como que sinais para outras pessoas. Vou usar aqui, não é uma prática exterior própria do tratado, mas é própria da vida cristã. Mas lembra que comigo, quando uma pessoa está muito feliz, no ambiente onde ela passa, aquilo inquieta, ao ponto de muitos chegarem a dizer: Aurora, por que tu estás feliz? Estou percebendo hoje que você está com uma alegria diferente. E aí você partilha a graça. Então, do mesmo jeito, as práticas exteriores, alguns sinais que o próprio São Luís vai recomendar, também, de certa forma, ali no ambiente onde você estiver, vai ser um anúncio de Deus. E aí me traz à memória, uma lembrança, e talvez você também, quantas vezes, usando um crucifixo, andando com um terço, as pessoas, tem aqueles que vão rejeitar, e tem aqueles que vão dizer: olha, você reza o terço? Eu também rezo. E outras vezes vai ver você com o crucifixo e ali vai identificar um cristão. Então, não por vaidade, não por soberba, e é isso que também São Luís vai nos chamar a atenção, mas as práticas exteriores também fazem parte daqueles que abraçam essa devoção. E aí São Luís vai começar a tocar nas práticas exteriores. E num primeiro ponto ele vai falar justamente sobre a consagração depois de exercícios preparatórios. Se você voltar lá na aula de apresentação, a aula inaugural deste curso, eu falei rapidamente de como acontece a consagração. Então, terminado esse período agora em que você estudou os outros 8 capítulos, você conhece bem o tratado, começa agora um caminho de espiritualidade, chamado de exercícios preliminares para a consagração. Aqui no tratado, São Luís vai explicar minuciosamente, mas eu vou trazer só a memória novamente a você, até porque também umas pessoas me perguntaram, Aurora, terminado o estudo, como fazer? Então, tanto você nessa aula vai ficar mais por dentro, como também qualquer dúvida, volte lá na apresentação, que eu falo um pouco de como acontece a consagração. Então, terminado esse estudo, São Luís vai dizer lá no parágrafo 227, aqueles e aquelas que tiverem o desejo de aderir a esta devoção particular, que não está ligada a uma confraria, isso é um termo próprio da época, mas você que não está ligado a uma congregação, a um movimento mariano, e aí também de forma mais abrangente, você que está assistindo esse curso e talvez não é tão engajado, mas começou a sentir uma inquietação e um desejo de consagração, vou assim trazer nesses termos, para esta devoção particular, ele vai dizer, embora fosse de esperar, depois de terem, conforme afirmei na primeira parte desta preparação, ao reino de Cristo, dedicado no mínimo 12 dias a esvaziar-se do espírito do mundo, que se opõe ao espírito de Cristo, empregarão 3 semanas para ficar repletos de Jesus Cristo através da Santíssima Virgem. Esta é a ordem que poderão seguir. Então, meus irmãos, minhas irmãs, primeiramente, e aí São Luís, como eu disse, vai falar de forma mais minuciosa da consagração, mas aí eu vou tocar para você o percurso. Primeiro você vai fazer, terminou esse período de estudo, então começam os 30 dias de preparação. E os 30 dias são divididos da seguinte forma. Primeiro, são 12 dias, chamados de exercícios preliminares, onde se vai refletir sobre o desapego do espírito mundano. Então, Aurora, como é que eu vou fazer esse caminho de desapego do espírito mundano? Então, São Luís, e aí se o seu tratado é esse, da Paulus, que estou usando, tem um até que está aqui em cima, é a edição de bolso, e tem uma outra edição com a capa mais flexível, esse daqui é uma edição de luxo, de capa dura, mas no da Paulus, no final, ele já traz esse apêndice das orações. Acredito que em outras editoras também, e aí você pode, de fato, já sem precisar ir recorrer a nenhum outro material, aqui no próprio tratado, no final, vai ter as orações. Então,
o percurso que São Luís vai fazer é um percurso oracional, né, que ele vai, na verdade, indicar para que nós façamos. Então, durante os exercícios preliminares, nesses 12 dias, vai ter algumas orações próprias, que são elas, né, a oração Ave, Estrela do Mar, e a oração Vinde, Espírito Santo, ou Veni Creator, na qual você vai rezar durante 12 dias. Então, a Aurora é só isso, o exercício preliminar, essas duas orações, aparentemente só. Porém, conforme você vai pedindo a Deus esse desapego do espírito mundano, e você consagra a sua reflexão, a sua oração, seus propósitos à Virgem Maria e pede o auxílio do Espírito Santo, naturalmente você vai ver uma espiritualidade surgindo dentro de ti, uma nova intimidade com Deus. Até faço aqui uma recomendação, esse aqui sou eu, certo, Aurora? Faça isso no início do seu dia, quando você acordar. Às vezes a gente já acorda tão agitado com tantas coisas, quem vai para o trabalho, crianças que precisam ser preparadas para ir à escola. Se você conseguir, pelo menos 10 minutinhos antes do seu horário normal, né? Acorde, né? Faça esse pedido a Deus: Senhor, ao longo deste dia, me ajude a me desapegar do espírito mundano. Me ajude a perceber aquilo que talvez não mais me convém, para que aos poucos a minha vida vá escolhendo, de fato, aquilo que vem do teu coração. E aí reza o Ave Estrela do Mar, essa oração a Nossa Senhora, e depois o Vinde, Espírito Criador. Passado esses 12 dias, vem o que São Luís vai chamar de primeira semana, que traz o tema o conhecimento de si mesmo. Então, de fato, nessa semana, pedir a Deus essa graça de conhecer, porque, meu irmão, minha irmã, quando nós começamos a nos conhecer, a nos perceber, é mais fácil de pedir a Deus a conversão, né, dos nossos passos, nossos pensamentos, das nossas palavras. Mas quando nós ficamos nos enganando, ou de fato sem perceber, porque estamos tão distantes de Deus, o processo de conversão se torna mais lento. Então, uma semana pedindo a Deus o conhecimento de si, e aí durante essa semana também tem as suas orações próprias, que já estão aqui no tratado, né? São elas: a Ave Estrela do Mar, a Ladainha do Espírito Santo e a Ladainha de Nossa Senhora. Então, terminou esse momento de oração, de pedir a Deus a graça desse conhecimento de si. Por isso é importante também, lhe ajudará um caderninho para você ali, né, ir anotando, pedindo a Deus essa graça, daquilo também que ele for lhe inquietando, for mostrando uma boa confissão. Né, e aí depois você faz as 3 orações. Passada essa semana, vem a segunda semana, que é o conhecimento da Santíssima Virgem. E aí, da mesma forma, nas suas orações diárias, né, durante 6 dias, pedir, né? Virgem Mãe, permita que eu te conheça melhor. Deixa eu ser como o discípulo amado que te levou para casa e ali cuidou de ti. E aí, no final de cada oração, todos os dias, né, rezar a Ave Estrela do Mar, a Ladainha do Espírito Santo, o rosário ou pelo menos um terço. Então perceba também que as orações elas vão crescendo, né, de forma gradativa. Você vai entrando também, digo até, em uma disciplina oracional. E aí, de fato, para muitos é difícil rezar o terço pela falta de disciplina, mas por eles motivos, ou talvez o seu coração ainda não está inclinado, né, para isso. Ainda, ou Aurora, eu tento rezar, mas eu acho cansativo, eu ainda não medito, não consigo bem. Então, pelo menos o terço. Então, nessa segunda semana, lembrando, 12 dias de exercícios preliminares, depois uma semana do conhecimento de si e a outra semana o conhecimento da Santíssima Virgem. E aí reza a Ave Estrela do Mar, a Ladainha do Espírito Santo, o rosário ou pelo menos o terço. E a terceira semana, que é a última semana de preparação, o conhecimento de Jesus Cristo. E aí, justamente, na terceira semana, pedir a graça a Deus do conhecimento de Jesus Cristo, dessa profunda intimidade, para nos configurarmos a Ele. E ao final de cada oração, sempre rezar, né? A Ave Estrela do Mar, a Ladainha do Espírito Santo, a Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus
e também a oração de Santo Agostinho. Lembrando que todas essas orações você encontra, né, se seu tratado for essa edição da Paula, você encontra nele, né, e se não, facilmente na internet você tem acesso a essas orações. Então, esse é o caminho de 30 dias de preparação espiritual que você vai fazer agora, né? Algumas pessoas até dizem assim, Aurora, eu pensei que terminado esses 8 capítulos, né, terminado esse estudo, eu já podia me consagrar. Não. Agora você, de fato, recebeu, né, a base formativa que prepara agora um sim mais autêntico. Então, adentrar na espiritualidade e depois de 30 dias fazer a consagração. E aí, justamente, depois São Luís vai indicando aqui, né, as práticas e também dizer que, e aí completando o nosso raciocínio, depois desses 30 dias para a consagração, completado esse ciclo oracional, você faz uma boa confissão. A Aurora é obrigada a fazer uma confissão? Obrigada você não é, mas não tem como você dizer que quer ser todo de Jesus por meio de Maria e você ainda quer guardar os seus pecados, não é verdade? Então, acaba sendo que uma dualidade de conduta, né? Então, se terminado todo esse percurso, por mais difícil que talvez você diga assim, Aurora, para mim não é tão simples, eu entendo, mas é preciso dar esse passo, né? Então, de fato, para um sim autêntico, para de fato você abraçar a consagração como quem deseja mesmo, né, estar junto ao coração de Deus, imitando, né, as virtudes, o testemunho de Nossa Senhora. E aí, faça uma boa confissão. Aqui no tratado sempre traz a fórmula de consagração, que é uma carta que você vai escrever, ou se você quiser, você digita, né, e aí você escolhe um dia, né, de preferência um dia de uma festa, uma memória de Nossa Senhora, né, e aí você se dirige à igreja, faz uma partilha com o pároco, né, no qual até mesmo aquele que você fizer sua confissão, né, e aí você pode dizer, padre, me preparei, estudei o tratado, fiz os 30 dias de preparação espiritual, vim fazer minha confissão e queria combinar com o Senhor para tal dia, né, fazer a minha consagração. Então você vai para a missa, leva a fórmula de consagração, participa normalmente da missa. Pode ser que o padre diga assim, olha, eu vou lhe chamar depois da comunhão para você ir lá na frente e ler a sua fórmula. Ou o padre vai dizer, né, vai lhe abençoar, e aí no seu silêncio terminou a Santa Missa, ou após a comunhão, né? Aqui no rito vai falar que é preferível depois da comunhão, mas não tem problema também se você participa normalmente da missa, comunga com esse desejo de consagrar-se a Jesus por Maria, né, e ali já fazendo a tua grande oferta, configurando de fato e entrando numa profunda comunhão do teu corpo com o corpo de Cristo. No final da missa você reza, né, lendo a sua carta de consagração, procura o padre para que ele assine e você também, né, e aí depois de um ano você faz a sua renovação. É bem simples, né, o estudo, os 30 dias de preparação, se confessa, participa da Santa Missa, comunga, lê a sua carta em oração, assumindo o compromisso, assina, né, e assim começa, de fato, o transbordamento no dia a dia. Desafios terão? Sempre, né, mas é bem melhor dar os passos ao lado de Nossa Senhora, imitando o seu exemplo, né, de como São Luís Maria muitas vezes vai dizer, né, do que tentando sozinho. E aí, dando continuidade, né, às práticas particulares desta devoção, depois que São Luís fala da consagração, ele vai falar da recitação da pequena coroa da Santíssima Virgem, que é uma oração, também contém aqui no tratado, né, e ele vai dizer assim, no parágrafo 234. Cada dia de sua vida haverão de recitar, sem nenhuma dificuldade, a pequena coroa da Santíssima Virgem, que compreende 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, para honrar os 12 privilégios e qualidades da Santíssima Virgem. Essa prática é antiguíssima
e se baseia nas Sagradas Escrituras. São João, o apóstolo, né, teve a visão de uma mulher coroada com 12 estrelas, tendo a lua sob os pés. Essa mulher foi interpretada por muitos comentadores como a Santíssima Virgem. Então, a Aurora, assumirei a consagração, tudo aquilo que fui entendendo, estudando, e de fato a minha vida, né, deseja configurar-se a Cristo, e eu quero fazer isto por este caminho seguro, né, reto, pleno, confiável, que é Nossa Senhora. E aí, quais serão, né, talvez eu dizer assim, os meus compromissos diários desta consagração? Então, um dos compromissos é recitar a coroa, né, a coroazinha, como alguns chamam Nossa Senhora, que consiste justamente de forma muito simples, né, 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias. Né, então, todos os dias. E aí, no final, também tem aquela oração, né, Sub tu presidium, né, que é a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, que você vai encontrar aqui também no tratado. Então, todos os dias, né, rezar a coroa, né, em louvor, em honra, né, a essa senhora que apareceu, né, e aqui ele faz a menção bíblica, essa senhora interpretada por muitos, né, coroada por 12 estrelas. E aí, depois você lê o texto na íntegra, né, ele vai dizer, né, que existem outras formas também de recitar a coroa, e aí ele indica essa, mas se você também conhece uma outra forma, não tem problema. Né? O que se pede é que se reze todos os dias a coroa a Nossa Senhora. Depois, e esse é um uso muito comum, né, dessa prática externa, que é o uso de uma pequena corrente de ferro, né, uma pequena pulseirinha, alguns chamam de cadeia, né, e aí ele vai explicar. Né? É digno de louvor e glória, além de ser muito útil a todos e a todas os que se fizerem escravo de Jesus em Maria, carregar uma pequena corrente de ferro benta, conforme uma bênção própria. Essas marcas exteriores, na verdade, não são essenciais, né? São Luís retoma aqui a sua explicação. E pode-se perfeitamente prescindir delas, ainda que se tenha assumido essa devoção. Contudo, não posso deixar de louvar muito aqueles e aquelas que, depois de lançarem fora as correntes odiosas da escravidão do demônio, com as quais o pecado original e possivelmente os pecados atuais os tinham amarrado, de livre e espontânea vontade, se submeterem à gloriosa escravidão de Jesus. E se gloriam junto com São Paulo por estar acorrentados por Jesus Cristo, em correntes de 1000 vezes maior glória e valor, não obstante de ferro e sem fulgor, do que todos os colares de ouros dos imperadores. Aqui, meu irmão, minha irmã, né? São Luís vai falar do uso da corrente de ferro, da cadeia, e é importante trazermos isso. Né? Primeiro, ele vai mais uma vez dizer que não é obrigatório, mas se aqueles que desejarem usar, também é louvável essa atitude, porque se torna tanto um sinal para outras pessoas, né, que você fazendo isso com o coração também será um testemunho. E também, aí São Luís vai dizer, né, nós que estivemos tantas vezes presos e escravos do demônio, né, e libertos disso, escolhemos, né, de forma livre agora sermos servos, sermos escravos do Senhor. Mas, mais uma vez, eu repito, e é algo, todas as vezes que eu ministro essa formação, esse curso, né, eu gosto de dizer que nem é obrigatório e não é aí que está, de fato, a força ou a beleza dessa consagração. Infelizmente, muitas pessoas interpretam de forma errada, muitas pessoas nem estudam, nem lêem o tratado e andam com correntes, né, e acaba se tornando, de fato, um escrúpulo, uma prática, de fato, totalmente exterior e não um transbordamento do que está em seu coração, né, como, de fato, uma verdadeira devoção. E aí a gente tem que ter cuidado para que no lugar de graça a gente não cause escândalo. Tá certo? Uma outra questão que
Eu não vou adentrar, mas também trago como indicação, né? Algumas vezes as pessoas me questionam, Aurora, com relação ao uso da saia e ao uso do véu para as mulheres, o que é que o tratado fala? E aí eu digo, em uma frase só, o tratado não fala nada. Não existe em nenhum lugar do tratado, né, essa indicação ou, de fato, isso como uma prática, né, de que se você não usar a corrente, você tem que usar saia ou você tem que usar véu. Não existe isso em lugar nenhum do tratado, certo? Então, algumas pessoas que fazem essa interpretação, até mesmo dentro de um contexto da época em que ele foi escrito, mas lembremos, né, que nós estamos, né, em outro século, e é de fato importante também termos a caridade pastoral e o discernimento. Estou aqui dizendo que não é para usar saias minhas de maneira nenhuma, né, de fato, seja com a saia, seja com calça, seja, né, com as devidas vestes, com o vestido, as mulheres devem estar dignamente vestidas, não só nas celebrações, mas em qualquer lugar que estejam. De fato, a verdadeira modéstia é essa, né? E quanto ao uso do véu, assim como a igreja não diz, né, você não vê hoje talvez um incentivo direto, também não existe uma proibição. Então também procurem entender o significado e aí de fato viver com o coração, se assim você entender que Deus te pede isso, tá certo? Mas não associe isso ao estudo do tratado ou à consagração, tá certo? E falo aqui com a maior tranquilidade, né? Não existe em lugar nenhum do tratado dizendo que se você não for usar a corrente, você vai ter que usar o véu. Não. Isso aí são outras interpretações, né? E respeito às interpretações de quem os fizeram, mas não posso atribuí-las a São Luís. Pelo menos não no tratado, tá certo? Se existe um outro livro dele, uma outra fonte, no qual ele fala isso, né, eu, na minha simplicidade e talvez na minha ignorância, né, desconheço, mas no tratado ele não toca neste assunto. E aí depois, né, São Luís vai apresentar como outra prática desta devoção, justamente uma especial devoção ao mistério da encarnação. Então, estamos no parágrafo 243 e São Luís vai dizer assim: manifestarão uma devoção singular pelo extraordinário mistério da encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus, que acontece no dia 25 de março, que é próprio mistério desta devoção, porquanto foi o próprio Espírito Santo quem inspirou esta devoção. Então, lembre que no dia 25 de março, a igreja celebra justamente a anunciação do Senhor, o anjo que vai ao encontro de Nossa Senhora, e ali, né, naquela visita, anuncia, de acordo por meio da permissão do sim livre de Maria, que ela vai conceber do Espírito Santo. E aí, 25 de março, 9 meses depois, o Senhor nasce, né, em 25 de dezembro. E aí, esta devoção, né, o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, lembre que lá nos primeiros capítulos vai falar da obediência de Cristo, né, a formação que recebeu também dos seus pais e o próprio caminho que Deus escolheu, né, de nascer por uma mulher, né, e ali ser gerado. Então, este tratado, este caminho de consagração, traz uma devoção especial por este dia, né, do anúncio, né, de que Maria ali iria conceber do Espírito Santo, porque ali se inicia, né, todo um caminho de salvação para nós, e aí também no tratado nós fazemos esse percurso assim como Jesus, por Maria, né, e assim, né, vamos aprendendo todos os dias a dar um novo sim. E aí São Luís vai dizer assim: primeiro, para que se possa honrar e imitar o exemplo inefável do Deus Filho, que quis depender de Maria para a glória de Deus, seu Pai, e para nossa salvação. Dependência essa que se manifesta especialmente no mistério de Jesus, que se faz prisioneiro e escravo
no ventre da Divina Maria e depende dela para o que quer que seja. Depois, segundo ponto, a fim de que se glorifique a Deus pelas graças inigualáveis concedidas a Maria, sobretudo por tê-la escolhido como sua digníssima mãe. Escolha que se concretizou nesse mistério, no mistério da encarnação. Tais são as duas principais finalidades da escravidão de Jesus em Maria. Então, aqueles que fazem esta consagração traz, essa especial devoção ao mistério da encarnação. Depois, São Luís vai falar sobre a grande devoção à Ave Maria e ao Terço. E aí, justamente como essa quinta prática, ele vai dizer, parágrafo 249. Com grande devoção, recitarão a Ave Maria, cuja importância poucos cristãos conhecem, mesmo os mais esclarecidos, no que diz respeito ao valor, ao mérito e às excelências, ao mérito, à excelência e à necessidade. A Santa Virgem precisou aparecer inúmeras vezes a grandes santos de vasta erudição para lhes indicar o mérito desta oração. E aqui ele continua fazendo um relato das aparições e do grande valor da Ave Maria e, consequentemente, também do Terço. Então, meu irmão, minha irmã, não tem como nos consagrarmos a Nossa Senhora, a Jesus, por meio deste Imaculado Coração, e não termos, de fato, uma grande devoção, uma verdadeira devoção, usando assim o título, e o caminho que nos é feito com o tratado. Na última aula, eu falei um pouco de alguns livros que podem nos ajudar, inclusive, dizer, mergulhe, de fato, na contemplação dos mistérios. Mergulhe na contemplação das palavras bíblicas que são tantas vezes pronunciadas por cada Ave Maria. Mergulhe, de fato, nesta escola de Maria, para que com seus olhos você contemple melhor a Cristo. Então, e posso até dizer aqui, você pode assumir isso como um compromisso. Talvez você diz assim, Aurora, eu ainda não consigo rezar o terço todos os dias. Então comece com uma dezena. Faça o compromisso de durante uma semana, todos os dias rezar uma dezena. Depois você aumenta para 2, para 3. Depois você já está rezando o terço diariamente. Com o tempo você vai começar a querer rezar o rosário. E naturalmente, como um amor que vai sendo gerado, vai sendo formado, a própria disciplina também da nossa vida vai nos proporcionando, saborear, meditar, gerar uma nova intimidade de espiritualidade. E depois, São Luís vai falar justamente sobre a oração do Magnífica, e estamos no parágrafo 255, e ele vai dizer assim: como forma de agradecimento a Deus pelas graças por ele dada à Santíssima Virgem, eles, no caso cada um de nós, rezarão com frequência o Magnífica, seguindo o exemplo da bem-aventurada Maria e inúmeros santos. Essa foi a única oração e a única obra que a Santa Virgem compôs, ou que Jesus compôs por meio dela, falando por sua boca. Esse foi o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu sob a lei da graça. Trata-se, de um lado, do mais humilde e mais grato, e do outro, do mais sublime e exaltado dentre todos os cânticos, no qual existem mistérios tão elevados e ocultos que mesmo os anjos desconhecem. Então, acompanhe comigo. São Luís vai nos indicar a oração, inclusive diária. Alguns até vão recomendar, após a comunhão, quando você comungar, ali uma forma de louvor a Deus pelo cântico que foi entoado pela Virgem Maria, lá no Evangelho de Lucas, você vai encontrar o Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, com Maria,
aprender a louvar a Deus verdadeiramente. Então, Aurora, se eu parar agora para começar a elencar os compromissos que assumo nesta consagração. E aí eu poderia dizer, como compromissos espirituais, rezar todos os dias a coroa de Nossa Senhora, rezar o Magnífica e o Santo Terço. Por fim, a sétima prática, né, é o desprezo do mundo, que é quem vai, de fato, cada uma dessas práticas exteriores vai gerando, né, é um movimento cíclico. As exteriores são um transbordamento do que está interiormente em nós, e aquilo que está exterior começa a dar nova força e vai ganhando novos âmbitos anteriores. Então, esse ciclo, de dentro para fora, de fora para dentro. Nem um movimento assim, retilíneo, mas um ciclo. As práticas exteriores vividas com muito zelo, muita devoção, com muito amor, que vão adentrando em áreas mais profundas, conforme entra em áreas mais profundas da nossa vida, ainda mais autêntica, vai se tornando as práticas exteriores. Percebem, né? Esse movimento contínuo, cíclico. E aí a última prática, justamente, São Luís vai falar sobre o desprezo do mundo. Os servos fiéis de Maria têm o dever de desprezar, odiar e esquivar-se ao mundo corrompido. E aqui ele vai dizer, bem como de pôr em prática as atitudes de desprezo do mundo. E pense aqui que desprezo do mundo é daquilo que é profano, daquilo que é secularizado. Não é para você agora viver dentro do seu quarto, longe de tudo e de todos, não querendo tocar em nenhum pecador. Não, ao contrário, ainda mais com imenso amor, onde você estiver, ser essa chama viva, ser sal e ser luz. Mas com sabedoria saber o que te convém e o que não te convém. De fato, lembra que uma das graças desta devoção, deste caminho de consagração, é justamente reinflamar os dons recebidos no batismo. De forma autêntica, reassumirmos a nossa vida cristã. Então, onde quer que você esteja, pedir a sabedoria de pensamentos, palavras, atos, de fato que sejam coerentes com a vida cristã, que sejam coerentes com o coração de Cristo, aprendendo pelo Imaculado Coração de Maria. E aí, de fato, desprezar aquilo que é mundano, aquilo que é profano, né? E viver uma vida autêntica, não como se fosse anjo. Algumas pessoas, me perdoem dizer aqui com sinceridade, parece que estão deslocadas da realidade. Vivem como se fosse, vou usar até um outro termo, me perdoe pela palavra, mas como se fosse um boneco de louça, que não sente nada, não vê nada, ou não pode tocar em nada, para não ficar impuro. Não é isso. E tragamos para nós a mentalidade católica das coisas. Às vezes também a gente assume determinadas posturas que são ideias, com todo respeito aos irmãos evangélicos, mas são ideias protestantes. Então, precisamos ter a mentalidade católica. O que se pede de um católico no meio secular? O que se pede de um católico junto à sua família, junto à igreja, junto aos irmãos que precisam de uma experiência de Deus? O que é que se pede ao católico? Lembro-me aqui agora daquele texto que é atribuído ao Papa João Paulo II, que não foi ele praticamente quem escreveu, mas por aquilo que tantas vezes ele ensinou, se compôs, esse texto que fala que precisamos de santos. Santos que usem calça jeans, que bebam Coca-Cola, que gostem de cachorro-quente, que gostem de estar com as pessoas, que gostem de ir ao cinema, que gostem de ir ao teatro, que gostem de música. Pessoas. Gente, pela consagração você não vai se tornar anjo e você não vai deixar de pecar, de ter as suas fraquezas, mas isso vai diminuindo, isso vai tomando outras proporções e a conversão vai acontecendo até o último momento de nossa vida, porque vamos aprendendo neste molde, a forma de Deus, que é Nossa Senhora. Mas, por favor, e me poupe de passar esse constrangimento de dizer, olha, fulano assistiu às aulas do Tratado Aurora, que está lá na plataforma da Comunidade Doce Mãe de Deus, e agora está sendo muito difícil porque a pessoa nem come para não se tornar impuro. A pessoa agora está fora da realidade. Não, santidade não é isso, e a santidade autêntica, quando vai sendo gerada, também não leva as pessoas a serem assim.
Então, seja, meu irmão, minha irmã, né? Estarei rezando por cada um, em qualquer tempo que assistir esse tratado, dizendo, meu Deus, se eu falei alguma besteira, ou se eu deixei algo ambíguo, que vai levar uma má interpretação, e que a pessoa pode ter uma conduta errada, né? Tenha misericórdia e intervenha com tua divina providência para que ela compreenda da maneira correta. Mas que, de fato, este curso seja um instrumento, de fato, para vivermos uma verdadeira devoção. E, no caso aqui, segundo, né, o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. E aí, por fim, né, depois de falar das práticas externas, São Luís vai falar das práticas interiores, né, práticas particulares interiores, para aqueles que desejam tornar-se perfeitos, que é fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Eu não vou ler, não vou adentrar nesses pontos, pois são bem simples e até mesmo eu acredito que aqui é o culminar do caminho que você trilhou até agora. Então, bem mais do que as minhas palavras, eu desejo que quando você lê estes parágrafos, em ti surja, de fato, a voz de Deus que guia os teus passos. A Aurora é por aqui, ó, com Maria, em Maria, para Maria, por Maria. Então, bem mais do que as palavras de Aurora, que seja o próprio São Luís e o próprio Deus, por seu Espírito Santo, a te mostrar o caminho. E aí nós concluímos o estudo do nosso tratado, concluímos o estudo, de fato, dos capítulos, para iniciarmos os exercícios espirituais. Meu irmão, minha irmã, espero que possa ter contribuído para que você tenha uma nova experiência com Deus e assim uma vivência autêntica da vida cristã. A única coisa que peço a ti é reze por mim, reze por nossa comunidade, para que possamos ser sempre instrumentos de sua graça. Naquilo que, de fato, e volto a dizer, ficou ambíguo, ficou dúvidas, você entra em contato e também, pela certeza e a graça da oração, estaremos sempre à disposição. E concluímos dizendo, mais uma vez, eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.